Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. E bom, hoje nós vamos trabalhar com outras identidades trigonométricas. Como assim? Bom, nós já trabalhamos com algumas identidades, né, que é o seno, cosseno e a tangente. E hoje nós vamos trabalhar com algumas composições delas, algumas modificações, soma de ângulos, diferença de ângulos, isso tudo dentro do seno e do cosseno, tá bom? Bom, algumas identidades, né, são fundamentais para desenvolvermos os nossos conhecimentos sobre trigonometria, e não essencialmente as identidades mais fundamentais ainda, né, que é o próprio seno, cosseno e tangente. Se você sabe muito bem essas três primeiras identidades, o resto sai moleza, tá bom? Bom, mas quais são essas novas identidades que também são fundamentais, também são muito importantes? Bom, imagine o seguinte, que eu tenha aí um determinado ângulo A, né? Mas eu não quero saber propriamente o A. Eu quero saber um A mais um B, né? Então, por exemplo, eu tenho um ângulo de 45 e eu quero saber o seno ou cosseno aí do ângulo de 70, tá? Né? Ou então 75, né? Melhor dizendo, eu quero saber o ângulo de 75. Bom, eu faço uma composição do ângulo de 30 mais o ângulo de 45 e aí eu obtenho um ângulo de 75, tá? E, entre outros, né? Eu posso ter uma função, uma f de x, seno igual ao seno de x mais 2, por exemplo. Só que aqui o 2 está em radianos, tá? Então, são fundamentais essas nossas novas identidades, tá bom? Bom, então aqui são elas, essas quatro aqui. A primeira, seno de A mais B, onde A e B são aí ângulos que podem ser tanto em graus quanto em radianos, tá bom? Bom, o que eu faço quando eu tenho um seno A mais um B? Eu posso trabalhar com eles assim e tentar calcular direto, seno A mais B, né? Seno de A mais B. Mas eu posso separá-los dessa forma aqui. Seno A cosseno B, seno e cosseno, mais, aqui, olha só esse sinalzinho aqui de mais, né? Mais, deixa eu apagar, seno, não, perdão, cosseno, que eu estou usando azul, né? Cosseno A, seno B, tá? Então, aqui, ó, seno A cosseno B mais cosseno A seno B, tá? É assim que eu posso separar a soma de ângulos dentro de um seno. E como é que fica a diferença? A diferença fica assim, seno A, o seno de A menos B, fica assim, seno A, né? Então, seno a gente está usando vermelho. Né? Então, seno A cosseno B, e aqui repara o sinal, aqui eu tenho uma diferença. Do seno é fácil, porque gravar o sinal, basta olhar o sinal daqui e colocar aqui. Do cosseno a gente vai ver que é o inverso, tá? Tem um sinalzinho ali. E agora, cosseno de A, ou seja, cosseno do primeiro, vezes o seno de B, ou seja, o seno do segundo, tá bom? Deixa eu apagar esse monte de flechinha aqui que já está ficando bem tumultuado, né? Então, essas aqui são as duas identidades e elas estão relacionadas com o seno, né? Estão relacionadas com o seno de um ângulo aqui. Porque essa soma aqui são soma de ângulos, né? Ou soma de radianos, tá bom? Bom, enfim, vamos em frente. Cosseno A mais B, né? O cosseno do ângulo A mais B. Como que eu separo? Em cosseno A, cosseno B, né? Então, é duas vezes o mesmo, né? Seno A, seno B, né? Com aqui um sinal de menos, né? Eu tenho uma diferença aqui quando eu tenho uma soma, né? Repara aí a diferença. E aqui a mesma coisa, né? Cosseno A menos B é igual a cosseno A, cosseno B. Então, repete duas vezes o cosseno. Cosseno A, cosseno B. E aí eu pego agora a soma, né, de seno A, seno B, tá? Então, são aí são quatro identidades, né, que são fundamentais para nós trabalharmos com a trigonometria, né? Elas vão nos auxiliar bastante, tá? Então, aqui, olha só o que já nos diz aqui embaixo. Somando 1
e 2. Então, eu quero somar 1 com 2, tá? Essas duas aqui. O de cima ficou um pouquinho tortinho, a de baixo já ficou melhor, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, somando, eu vou ter seno de A mais B, né? Então, eu estou fazendo uma soma aqui, mais seno de A menos B, igual. Aí, aqui, olha só, repara o seguinte, eu vou tirar aqui agora essas duas partes. Repara o seguinte, eu tenho aqui cosseno A, seno B, e aqui eu tenho um sinal de menos. Aqui eu tenho cosseno A, seno B, com um sinal de mais, tá bom? Um sinal de mais. Então, esses dois aqui se anulam, certo? Isso aqui dá zero. Então, aqui eu vou ter uma soma de seno no A, cosseno B, seno A, cosseno B. Esses aqui também são iguais. Então, eu tenho duas vezes seno A, cosseno B. Então, desse lado aqui eu tenho 2 seno A, cosseno B. Cosseno B, tá? Agora, o que eu vou fazer é bem interessante. Eu vou passar simplesmente esse 2 aqui dividindo. Então, no final, eu vou ter seno A, cosseno B. O que eu fiz? Né? Eu só inverti o lado da igualdade, tá bom? Só inverti esse lado aqui da igualdade. Esse aqui veio para lá, esse aqui veio para cá, manteve a mesma coisa, tá? Só troquei de lado. E aí, o mais fundamental que eu vou fazer agora é passar esse 2 aqui dividindo. Então, eu vou ter aqui seno A mais B mais seno A menos B. Tudo isso aqui dividido por 2. Tá vendo? Aí, uma nova identidade, que é do seno A com seno B. O que a gente pode encontrar na nossa vida, né? Eu posso ter uma f de x, f de x, que é igual a, por exemplo, seno de um x mais 2 cosseno de x. Cosseno de x. Ao invés de trabalhar com cosseno, eu vou trabalhar com seno. Então, aqui eu vou chamar isso aqui de alfa, né? Vou chamar isso aqui de alfa. E isso aqui de beta, né? Só para facilitar. Isso aqui é beta. Melhor, vou chamar de A e aqui de B, né? E aqui de B. Já tá ali na cara, né? Então, x mais 2 e x. Aqui é A e aqui é B. Somou A com B, aqui vai dar 2x, né? Soma esses dois aqui. X mais 2 mais x. Isso aqui é igual a 2x mais 2. Então, eu vou ter seno de 2x mais 2. E aqui subtrai. Se eu for subtrair, né? X mais 2 menos x, né? Isso aqui dá zero, né? X com x vai dar zero e vai sobrar o 2. Então, seno de A menos B vai dar seno de 2. Tudo isso aqui dividido por 2. Que facilidade que eu tive aqui? A facilidade que eu tenho é trabalhar só com seno. Eu não trabalho com seno e cosseno, né? Eu trabalho com uma única função, tá? E aí agora a nossa próxima identidade é o 3 com 4, tá bom? 3 com 4. Para facilitar a minha vida, eu vou pegar isso aqui e vou colocar lá embaixo, só para não ter que ficar subindo com ela, tá? Então tá aqui, 3 com 4 e vou abaixar isso aqui um pouquinho. Ok, então eu tenho aqui identidade 3 e 4. Ele pediu só para somar ela, né? Vai acontecer algo bem parecido que eu fiz com a outra, né? Que é o seguinte. Aqui eu tenho seno A, seno B. E aqui eu tenho a mesma coisa, seno A, seno B. Só que aqui eu tenho um sinal de menos e aqui eu tenho um sinal de mais. Então, isso aqui se cancela. Né? Isso aqui cancela. Só basta eu somar. Eu vou ter aqui cosseno A, cosseno A mais B, né? Cosseno A mais B, mais cosseno A menos B. Tudo isso aqui é igual a 2 vezes cosseno A, cosseno B. Né? E a gente pode pegar esses dois aqui
e dividir. Então, no final das contas, eu tenho cosseno A, cosseno B, opa, esse B aqui ficou feio, B, igual a cosseno A mais B, mais cosseno A menos B, tudo isso aqui dividido por 2, tá? Aqui é uma nova identidade. E aqui embaixo está me falando para somar com um inverso, né, de 3. Então, por exemplo, ao invés de trabalhar igual eu estou trabalhando, com soma, eu só vou pegar um sinalzinho e trocar, né? Eu vou trocar o sinal, por exemplo, aí da 3, né? Pegar o negativo da 3. Então, eu tenho menos aqui, aqui eu tenho menos também, e aqui eu vou ter um mais. O que vai ocasionar eu ter esse menusinho aqui, né? Ele ficou curtinho aqui, mas aqui eu tenho menos, né? Vou escrever aqui, menos cosseno A, cosseno B. Opa, esse B aqui, nossa senhora, cosseno B. Né? É o mesmo termo daqui de baixo, então isso aqui dá zero. Tá bom? E aí, eu vou ter cosseno A mais B, cosseno A menos B, menos cosseno A mais B, duas vezes seno A, seno B. Né? Então, vou ter aqui duas vezes seno A, seno B, igual a cosseno A menos B, menos cosseno A mais B. Né? O que eu posso fazer? Passar esse 2 aqui já dividindo. Então, pego esse 2 aqui e passo ele dividindo, que eu tenho 2. Tá bom? Então, aqui é uma nova forma, né, de escrever seno A, seno B. Né? Lembrando lá daquela nossa primeira forma lá em cima, né? Existem, então, duas formas de escrever seno A, seno B. Não. Aqui seno A, cosseno B, perdão. Aqui é uma forma de escrever seno A, seno B, né? Quando eu tenho dois senos. E aqui quando eu tenho o cosseno aqui em cima, né? Cosseno A, cosseno B, tá? São duas aí identidades, tá bom? Bom, e o que acontece, né? Aqui a gente pode pensar, né? Se eu tiver seno A, né? Aqui eu vou ter seno A, né? Só que aqui é o quadrado, né? Porque aqui A, né? Aqui A igual a B, né? A igual a B. Isso aqui vai ser igual, né? Seno A ao quadrado é igual. Isso aqui, A menos B, dá zero. Só que cosseno de zero é 1. Então, 1 menos cosseno de 2A dividido por 2. Aí, uma outra identidade trigonométrica, né? Quando A é igual a B. Tá bom? Aí vão criando novas identidades. A gente pode fazer a mesma coisa aqui em cima, né? Quando o A é igual ao B, aqui em cima, o que eu tenho? Eu vou ter que cosseno, deixa eu trocar de cor aqui, deixa eu usar um azul. Cosseno de A ao quadrado é igual ao cosseno de 2 vezes o A, mais aqui vai dar zero, então dá 1, dividido por 2. Aí, uma outra identidade trigonométrica, né? Então, trocando aqui, para ficar só mais fácil, 1 mais cosseno de 2A. Tá vendo? São novas identidades, bem parecidas, né? Ali, 1 menos e aqui 1 mais, tá bom? Bom, mas baseado em tudo aquilo que a gente viu até agora, e daí, né? E daí? Tudo bem que eu consegui tirar novas identidades, elas são muito importantes quando a gente vai ver, por exemplo, no cálculo, né? Cálculo diferencial integral, quando você quer fazer algumas substituições, são fundamentais. Mas e pra gente? E agora? Aqui. Bom, e daí que aí nós criamos novas formas de calcular senos e cossenos desconhecidos. Aqui eu vou fazer um exemplo, né, que é o seno de 75. O que é 75? É a mesma coisa que pegar 45, né, o ângulo de 45, mais o 30. Né? Isso aqui é o ângulo de 75. Valor que a gente não sabia antes. Né? Lembrando lá da nossa tabelinha, né, a gente só conhece determinados valores, não são todos. Só que eu sei o seguinte, que seno A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B
cosseno A. Tudo isso aqui dividido por 2. Vou até ver se está certo lá em cima. Provavelmente sim. Seno A, cosseno B, cosseno A, seno B. Então tá certo, né? Seno B, cosseno A é a mesma coisa, né? Só troquei de ordem, né? Vou escrever igual tá lá em cima, só para não fazer confusão. Então, cosseno A, seno B, tá? É a mesma coisa, só troca de lado, né? É a mesma... Vai dar o mesmo valor, né? Até porque é uma multiplicação, então eu posso inverter, tanto faz. Então aqui, seno, né? Eu estou querendo calcular o seno de 75, né? 75 graus. Então, seno de 75 é a mesma coisa que 45 graus mais 30 graus. Isso aqui é igual a o seno, o A aqui é o 45 e o B é o 30. Então, seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o cosseno de 45 vezes o seno de 30. Tudo isso aqui... não, aqui não tem 2, não. Isso aqui foi invenção da minha cabeça, né? Então, esse aqui é o valor. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Você pode consultar lá a nossa tabelinha. E quanto que vale o cosseno de 30, né? Aqui 30 graus. Deixa eu colocar aqui 45 graus e graus, né? Senão fica tudo irradiado. O cosseno de 30, ele equivale a raiz de 3. Opa, esse 3 aqui ficou muito feio. Raiz de 3 sobre 2. Mais, aqui eu tenho cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que vale meio. Né? Que vale meio. Então, quanto que eu tenho no final das contas? Aqui eu tenho uma multiplicação, então eu tenho aqui um 4. Aqui eu tenho a multiplicação de raízes, então dá para fazer raiz de 6 aqui em cima. Né? Pego aqui e vou somar com quem? A mesma coisa aqui embaixo, né? Aqui embaixo eu também tenho um 4, né? 2 vezes 2, ali no denominador, 4. E aqui raiz de 2 vezes 1, então dá o próprio raiz de 2 aqui em cima. No final das contas, eu tenho 4 sobre a raiz de 6 mais a raiz de 2. Tá bom? Então, isso aqui eu posso escrever também assim, né? Eu vou isolar aqui o raiz de 2. Aqui dentro eu posso dividir esse raiz de 6 em raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, aqui vai dar raiz de 2 vezes a raiz de 3 mais 1. Tudo isso aqui sobre 4. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais. Bom, e aí agora, no final dessa aula, eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Qual que é a tarefa? Escrever cosseno, né? Conseguir obter o resultado do cosseno de 75 graus. Tá bom? Essa aqui é a tarefa. Eu vou voltar lá em cima. Vou pedir para vocês tirarem print dessa tabelinha aqui, desses 4 aqui, e utilizar eles para calcular o cosseno. Opa, vou reescrever aqui. Cosseno de 75 graus. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço a todos.